Está conosco o diretor executivo do Procon de São Paulo, Wilton Ruas. A gente vai falar sobre o Renegocia. A Secretaria Nacional do Consumidor deu início nesta segunda-feira a este, que é um programa para negociação de dívidas dos consumidores com dificuldades financeiras. Pô, mas esse não é o Desenrola? Não, o Desenrola é diferente. Aliás, o Renegocia tem uma abrangência maior, mas eu vou querer que o próprio Wilton explique para nós. Wilton, bom dia para você. Qual é o público que pode se utilizar do Renegocia? Bom dia, Carla, Megali, Ivan. Prazer falar com vocês. Como você bem colocou, tem dois programas aí quase concomitantes, mas diferentes, né? O Desenrola, ele está sendo coordenado pelo Ministério da Fazenda, e o Negocia pela Senacom, o Renegocia pela Senacom, no Ministério da Justiça, né? E o público é todo aquele que tem dívida de relação de consumo, né? Então ele tem uma abrangência maior do que o Desenrola e não tem nenhum limite, não tem nenhuma barreira para que os consumidores adiram a esse programa. Mas a gente está falando, Wilton, de pessoas que possuem dívidas ou que já estejam ali em situação de inadimplência? Elas possuem dívidas e essas dívidas estejam em condições também de inadimplência, né? Então, mas qualquer tipo de dívida vai ser também abarcada aqui. Então, na verdade, o Procon São Paulo criou aqui um ambiente favorável para acolher as pessoas que tenham dívidas, tenham problemas, obviamente, de pagamento, né, que comprometam, ter um grau de endividamento grande, né, e que consigam aqui tentar negociar junto aos fornecedores com a tutela, com a coordenação do Procon São Paulo. Posso pedir exemplos práticos? Por exemplo, dívidas de consumo, conta de luz atrasada, conta de água, de gás, elas podem ser renegociadas também nesse programa? Sim, a ideia é essa, Carla. A ideia é que essas dívidas, principalmente serviços essenciais, o Procon São Paulo, inclusive, entrou em contato com os provedores aí de serviços essenciais, como o Sabesp e Enel, e eles estão até aqui, na sede do Procon, que a gente está atendendo presencialmente, para tentar agilizar e dar celeridade a essas negociações, né? Então, a pessoa que tem esse tipo de dívida, ela pode vir aqui ou até entrar via o nosso site, né, no Procon Digital, para tentar negociar da melhor forma essas dívidas de serviços essenciais. Bom, então, vale também essas dívidas, como também, desculpe, Megali, como também dívidas de varejo, dívidas com banco, cartão de crédito, todas serão acolhidas e tuteladas aqui pelo Procon para se tentar aí a melhor resolução possível para o consumidor paulista. Queria, Wilton, o Ivan falando aqui, que você falasse um pouco mais sobre como fazer para aderir, né? Porque a gente está falando aqui de um mutirão, muito provavelmente ele deve ter um prazo específico, um público específico também, por mais que seja um pouco mais abrangente, como o Megali falou aí, do que o Desenrola, né? Então, passar esse serviço mesmo, e depois eu tenho uma outra pergunta. Então, esse mutirão vai de hoje, dia 24, até 11 de agosto, né? Então, como eu falei, a gente está atendendo aqui presencialmente na Rua Barra Funda 970, via agendamento. Também teremos atendimento no Poupa Tempo, caso a pessoa agende também no Poupa Tempo, já tem algumas delegacias, e estaremos aí à disposição para acolher e tentar, como falei, equacionar aí a maior parte das dívidas. Bom, eu falei que ia fazer outra pergunta, porque sempre que a gente vê esse tipo e de vez em quando acontece mesmo, né? Um feirão limpa-nome, enfim, atividades desse tipo para as pessoas poderem limpar o nome, conseguir pagar em dia as suas contas. Do ponto de vista da empresa, o que muda para elas, hein, Wilton? Porque eu acho que isso é um aspecto também importante da gente abordar, porque as empresas não estão recebendo dinheiro, né? E aí, de repente, eles aceitam ali pegar uma dívida, como eu já vi casos aqui de ouvintes que mandaram e que, enfim, viralizaram na internet, por exemplo, de 18, 19 mil, que sai por 3 mil, por 2 mil. É muito pouco perto daquilo que se deve, né? Claro que essa dívida cresceu por algum motivo, por juros e tudo, mas no final das contas vou usar o termo do vice-presidente, é um ganha-ganha, né? Um feirão desse. Sim, a ideia é essa, Ivan. A ideia é que seja um ganha-ganha mesmo, né? As empresas, elas têm oportunidade, num ambiente mais consolidado, de ter acesso aos fornecedores, né? Os fornecedores
tem a condição de ter um órgão como o PROCON, que tem uma boa credibilidade para auxiliá-las, às vezes, todo esse processo de renegociação demanda um certo conhecimento, então, financeiro. Então, para até coibir ofertas abusivas, é importante essa tutela dos órgãos de defesa do consumidor. E para o fornecedor, há dívidas que seriam muito complicadas de se pagar, né? O próprio consumidor, o acesso ao consumidor acaba sendo também oneroso, e há uma chance deles resgatarem o consumidor e, de novo, não há um perdão de dívida, e sim uma renegociação. Não tem nada pré-concebido aqui para dar um desconto, vai ser analisado caso a caso concreto da melhor forma possível, mas é um ganha-ganha sim. E eu queria pegar a expertise do PROCON para falar um pouco sobre o direito do consumidor nesse aspecto, porque o que a gente tem lido também de muitos relatos e de outros momentos em que as pessoas conseguiram renegociar suas dívidas é que muitas vezes você consegue paga com desconto, mas, por exemplo, depois você não consegue mais crédito, o banco às vezes não te dá mais um limite de cheque especial, né, ou um cartão de crédito e tudo. Isso também faz parte do jogo, quer dizer, o que a empresa pode... Porque, de alguma forma, o consumidor é punido, né? Mas o que pode e o que não pode, por parte das empresas, punirem esse consumidor que ficou inadimplente, que não pagou sua dívida, mas que acertou suas contas e, às vezes, de repente, também não consegue ter mais acesso a alguns serviços por causa desse... O nome tá limpo, pero não mútil, né? Uma coisa mais ou menos assim. Assim, as restrições de crédito podem acontecer, né, desde que sejam aderentes ao Código de Defesa do Consumidor, não pode haver nenhum abuso, nenhum constrangimento nessa cobrança, né, mas efetivamente cada fornecedor tem um critério de coibir, né, futuros, até de forma pedagógica, para evitar um superendividamento doloso, né, que a pessoa, o consumidor, efetivamente contrai a dívida e não pague por dolo, né? Então, mas efetivamente o Código do Consumidor tem que ser respeitado do ponto de vista de, se a pessoa limpar seu nome, ela tem acesso ao crédito, acesso aos serviços sem nenhum óbice. Certo. Tem uma dúvida também que ficou bastante frequente no começo do Desenrola, que é o seguinte: alguns dos nossos ouvintes tinham dívidas com os bancos. Só que esses bancos negociaram essas essas dívidas e repassaram as dívidas, não deixa de ser, né? Repassaram as dívidas para as empresas de cobrança. E aí, isso especificamente não entra no Desenrola. O senhor citou aí renegociação de cartão de crédito, né? Dívida de cartão de crédito. Essas empresas, né, que fazem cobrança de dívidas também entram nesse novo programa, no Renegocia? O Renegocia abarca qualquer tipo de dívida, como eu havia colocado, e a gente vai analisar o caso concreto. Então, a gente vai analisar, a pessoa vem aqui, ela é acolhida, se entende efetivamente qual o tipo de dívida, o grau de endividamento dela, quais são as empresas, fornecedores envolvidos, para tentar prestar o melhor serviço. Então, não há nenhuma discriminação, né? Em sendo, como falei, uma dívida de relações de consumo, ela será abarcada por essa iniciativa da melhor forma possível. Tem muito ouvinte, né, Ivan, com dúvidas, por exemplo, IPTU. Cobrança de IPTU também, com prefeituras ou com... Então eu vou embarcar tudo, com Isso. Gás, IPTU, luz, não, porque PVA. tem ouvinte perguntando, Simples CNPJ, Nacional, Simples o de Nacional, CNPJ, e aí? Não, então, tem algumas limitações, como eu falei, são relações de consumo que a gente tem que ver cada caso concreto, né? A parte de serviços essenciais estão abarcadas nisso, algumas dívidas efetivamente que não estão, né? Dívidas que têm garantias reais não estão abarcadas nisso, mas a gente vai esclarecer da melhor forma, né? Cada consumidor. Por isso que é importante o consumidor, caso tenha dúvida, entrar em contato com o PROCON para ver o caso específico dele. Como é que faz para entrar em contato, então, mais uma vez? Sim, pode ser presencialmente aqui na Rua Barra Funda 970 ou através do nosso site proconsp.gov.br. Muita gente perguntando como é que ela comprova a dívida, basta chegar com o CPF? Não, assim, ela precisa trazer o RG, o CPF e o maior número de documentos, né? Pode ser o boleto, pode ser algum documento de cobrança, para que a gente consiga auxiliar da melhor forma. Só o CPF em si não será o suficiente, ela tem que trazer efetivamente a dívida para ser tratada aqui no programa. Perfeito. Wilton Ruas, diretor executivo do PROCON de São Paulo, esteve conosco falando sobre o Renegocia, mais uma etapa da ação
para negociação de dívidas dos consumidores com dificuldades financeiras. E parece que os valores têm sido bastante interessantes para quem tem dívidas mais altas. Wilton, obrigado pela entrevista, um abraço, boa semana. Obrigado igualmente, um abraço a todos. Valeu. Bom dia.